Bom, pessoal, ontem Nestorzinho e Michel Araújo, os dois jogadores, desembarcaram em Salvador, onde vão se apresentar ao Bahia. Ainda não aconteceu o anúncio oficial por parte do Bahia e nem por parte do São Paulo, mas os dois jogadores já estão acertados e são jogadores aí do Bahia nesta temporada. Michel vendido e o Nestor por empréstimo de uma temporada. Bom, quero comentar com vocês aqui sobre o jogador que vai ficar de fora da pré-temporada nos Estados Unidos. É ele, Lisieiro, hein, pessoal? Lisieiro, que ainda tem contrato por mais 6 meses com o São Paulo, estava em uma negociação com o Sport, fez uma exigência um pouco pesada ali, referente à questão salarial, para poder renovar com o São Paulo, e acabou que foi descartado. Não viaja, não deve ficar mais no São Paulo e deve arrumar um novo clube. Não sabemos se vai ser o Sport, né? Mas ele ficará em São Paulo a princípio. Então o Lisieiro tá fora. E o que você achou dessa decisão do São Paulo? Comente aqui embaixo. Quero falar sobre o Eric também, o ponta direita do São Paulo, que veio do Ceará, né, pessoal? Pô, a gente criou muita expectativa com o Eric e pouco teve chances, né, na última temporada. Porque o Wellington Rato entrava com mais frequência, né? E acabava que não entrava muito, né? O Zubeldia tinha uma preferência mais pelo Wellington Rato. E apareceu alguns times, né? Visando essa pouca sequência que ele teve, né? Pouca minutagem e tal. Alguns times começaram a sondar diversos times aqui do Brasil. Então você vê que o Eric ainda tem um certo mercado aqui no cenário brasileiro e o São Paulo não pretende negociar o Eric. O jogador para esta temporada é visto como uma peça muito importante, ainda mais com a saída do Wellington Rato. Então o Eric aparecerá com mais frequência nesta temporada, vai ter mais chances, né? Vai entrar mais no segundo tempo para entrar, fazer aquela fumaça. E o jogador viaja amanhã com a delegação do São Paulo rumo aos Estados Unidos. E quero falar agora sobre o Galopo. Foi oficializada a saída do jogador. River Plate anunciou de forma oficial a chegada do Galopo, posou para foto com o Galhardo e outros jogadores também. E aqui no São Paulo também teve o anúncio oficial por parte do São Paulo citando o empréstimo do atleta. O São Paulo mais uma vez faz um post de saída de jogador e não esclarece totalmente ali os pontos, né, de negociação que foi feito, né, quanto que o São Paulo vai receber. O que é comentado é que o River Plate vai comprar ele de forma definitiva caso ele atinja algumas metas no término do seu contrato lá no River, e o River vai desembolsar cerca de 19 milhões mais ou menos por 50% dos direitos do jogador. Então São Paulo acredita que ele vai fazer uma boa temporada lá no River para poder receber esse valor. A princípio aí o contrato é por empréstimo gratuito, tá? Uma decisão que eu não acho muito acertada e inteligente, mas foi uma saída que o São Paulo acabou encontrando para poder receber algo daqui a um ano com o Galopo. Eu quero saber o que você pensa sobre essa transferência, comente aqui embaixo. E sobre o Ferrarese, pessoal, pintou também informações, mídias internacionais, de que o Miami, o clube do Messi, acabou fazendo uma sondagem em cima do Ferrarese. E de fato aconteceu essa sondagem, mas nada oficial. O Ferrarese, o São Paulo tem uma visão nele que é um jogador que pode fazer uma grana. Igual aconteceu com o Michel Araújo. O São Paulo comprou, né, e acabou valorizando. Se pintar de fato uma proposta oficial na mesa do São Paulo, o São Paulo deve vender sim o Ferrarese. Porque o São Paulo tem hoje como uma prioridade comprar o Juan Tressoldi, que é quase aí 28 milhões de reais. Não acho uma decisão inteligente também do São Paulo fazer meio que essa troca, né? Você se desfaz do Ferrarese e contrata o Juan Tressoldi. Mas hoje o jogador é visto como negociável. Pintando uma proposta boa, oficial na mesa, o São Paulo vai sentar e vai avaliar, mas a princípio não tem nada e ele viaja com a delegação do São Paulo amanhã, neste dia 8. E agora quero falar de Enzo Dias, lateral esquerdo, que está fechando com o São Paulo, e já podemos falar que é jogador do São Paulo porque já está marcado viagem, exames e também vai fazer a assinatura contratual ainda, tá? Mas já garantem que será jogador do São Paulo, o Enzo Dias. Fiz também a publicação lá no meu Instagram, se você ainda não me segue por lá, me segue lá, dá aquela moral, Teclas Daniel por lá. E aqui, ó, coloquei o seguinte, que ele chega para o empréstimo de uma temporada, né, mas não deve viajar com a delegação do São Paulo para os Estados Unidos. Por que, Teclas? Ainda tem que resolver os trâmites ali de contrato, exame e depois a assinatura, como eu disse para vocês, e não dará tempo para ele fazer essa viagem. Pode ser que durante a viagem ele acabe indo, né, e encontre os seus novos companheiros lá nos Estados Unidos,
mas também é comentado que ele deve ficar por aqui em São Paulo, no CT, e deve jogar o Paulistão contra o Botafogo. Então o Zubeldia ainda está fazendo essa avaliação aí por parte do atleta, se compensa levar ele ou não, ainda está a definir essa situação, então já está dentro do planejamento do São Paulo, então podemos dizer que o Enzo Dias é o novo reforço do São Paulo. E aí, curtiu a contratação? Comente aqui embaixo. E pessoal, quero falar agora sobre o Natanael, lateral direito do Coritiba. Muitas pessoas perguntando se o São Paulo vai conseguir trazer ele e tal. O São Paulo tinha como uma meta ter o Natanael já para amanhã, para viajar com a delegação, mas o São Paulo não conseguiu avançar nas negociações com o Coritiba. O Coritiba não facilitou a transferência do atleta e o São Paulo, por enquanto, aí viajará sem uma novidade para a lateral direita. Pelo que é comentado, não dá nem para criar muita expectativa por enquanto com a chegada desse jogador, porque de fato o Coritiba complicou bastante as negociações. Eu quero falar agora sobre o Rony Rústico, atacante do Palmeiras. O Cicinho levantou uma polêmica ontem, né, pessoal? E acabou falando o seguinte, abre aspas: o Rony do Palmeiras encaixaria perfeitamente no São Paulo e eu pagaria o que ele pedisse, fecha aspas. Eu concordo com o Cicinho que, na minha avaliação também, ele se encaixaria muito bem nesse elenco do São Paulo, mas não concordo na questão de pagaria o que ele pedisse. Ele não é nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo. Para mim, o Cicinho se empolgou um pouquinho ali, né? É um bom jogador na minha visão, eu acho que ele está um pouco já desgastado lá no Palmeiras e se por acaso pular o muro e tal, viesse para o São Paulo, eu acho e concordo com o Cicinho que ele encaixaria perfeitamente no nosso esquema, faria uma fumaça ali no ataque, principalmente em jogo de Libertadores, Copa do Brasil, decisão e tal. Seria uma válvula de escape diferente que o São Paulo teria ali no ataque. Vamos ver aqui o valor de mercado dele? Por incrível que pareça, né, muitas pessoas menosprezam o Rony. Ele tem um valor de mercado hoje avaliado em 7 milhões de euros de acordo com o Transfermarkt. Ele tem 29 anos, eu acho que a questão de idade dele com o valor de mercado não bate muito bem, tá? Então eu acho que aqui o Transfermarkt exagerou um pouquinho. E ele tem contrato com o time do Palmeiras, pessoal, até o final de 2026. Então ele ainda tem um contrato longo, né? Eu acho que o Palmeiras não cederia de forma fácil para um rival, para o São Paulo, né? Eu acho que não seria uma transferência fácil. Mas o São Paulo acho que poderia tentar. De alguma forma, eu acho que seria importante o São Paulo ter mais um jogador de ataque, né? Um jogador que quebre linha, um jogador de velocidade, que acabe incomodando um pouco mais a defesa adversária. O próprio Cicinho falou que o Calera é esse cara, né? E teria mais um cara para incomodar a zaga. Eu concordo também com ele. O Rony faz muito isso também, né? E tem as questões de limitação dele, que podemos falar também, mas eu acho que, cara, ele funcionaria muito bem nesse elenco do São Paulo. Lembrando que não há nenhuma negociação com o jogador, foi apenas uma sugestão do Cicinho. Eu quero saber de vocês aí, cara. Compensaria o São Paulo tentar uma investida no Rony? Comente aqui embaixo. Vamos lá.